Cuidado com a tristeza, com a depressão e com a obsessão. Quando falamos nesse procedimento todo, eu quero que você entenda que é necessário que você elimine cada uma delas da sua vida. E como fazer isso, Vitor? É sobre isso que eu quero falar com você. Como você eliminar essas 3 doenças vibracionais da sua história. Arro magnífico, que você esteja muito bem. Eu sou o Vitor Hugo e juntos nós estamos aqui nesse lindo canal Voz dos Elementos. Minha gratidão por você fazer parte dessa energia junto comigo e você que está chegando aqui, sinta-se convidado a se inscrever aqui no canal, a fazer parte dessa tribo, acionando aqui o sininho, né? Você vai receber sempre as notificações para você estar cada vez mais dentro dessa nossa energia, tá? Bom, primeiramente eu quero dizer para você que tudo na vida é energia, tá? A própria física comprova isso. Matéria é energia condensada, tá? Tudo é um processo de energia. Todos nós, eu e você, somos energia. Isso é fato, isso é algo comprovado. Nós somos feitos de energia e tudo isso tem ressonância com as energias que ficam o tempo todo fazendo parte, né, da nossa vida. Bom, falando primeiramente sobre a tristeza. Tristeza é diferente de depressão e de obsessão, tá? O sistema, quando atinge você a nível de tristeza, ele é muito mais pontual. Por exemplo, a perda de um ente querido gera uma tristeza, né? Uma separação, né, de um casal gera uma tristeza. Quando você perde um emprego que você não esperava, você estava assim apostando muito naquele trabalho, gera uma tristeza, né? Quando você perde um animalzinho, um filho querido animal, né, gera muita tristeza. A gente já viu aí vários casos de pessoas que me procuram por essa questão, né, da perda de um animal, que é também um filho, né? Então, ou seja, a tristeza, ela tem a causa num processo assim mais pontual. E isso tem também a ver com o controle, tá? Vou te explicar. A tristeza, ela nasce por esse motivo A ou motivo B, tá? E ela está muito ligada a um sistema que eu falo muito, que a filosofia xamânica fala muito, que é um sistema de ilusão. O que é um sistema de ilusão? É a pessoa achar que a vida é esse mundo, vamos dizer assim, ilusório do dia a dia que está todo mundo vivendo aí nessa matrix, né? Muitas vezes caótica. Ou seja, está faltando consciência. Por quê? Porque a pessoa, dentro de um processo dela do dia a dia, ela tem muito dentro dela a vontade de controlar a vida, de controlar tudo que a pessoa quer. E na verdade, isso já é uma ilusão, né? Vê se faz sentido para você. Por quê? Porque a vida, ela tem os seus ciclos, a vida tem os seus procedimentos. A vida, sim, tem começo, meio e fim. Isso faz parte e isso não está no nosso controle. Mas muitas vezes a pessoa, pelo ego, muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento, a pessoa ela fica num processo de tristeza profundo, porque ela não consegue controlar algo que está acontecendo naquele momento ou exatamente nesse momento na sua vida. Então, é onde deixa se instalar uma dor, é onde deixa se instalar uma mágoa e tudo fica mais difícil. Por quê? Porque a pessoa está nesse procedimento ainda ilusório. E aí tem uma questão que eu gosto de abordar muito com as pessoas, que é exatamente o seguinte: a questão da aceitação consciencial. Exatamente. Se as pessoas pegassem mais leve consigo mesmo, se as pessoas entendessem mais como que a vida funciona, os ciclos, né? Tudo seria muito mais fácil e dificilmente a pessoa seria pega por um processo de tristeza, porque ela estaria entendendo como funciona a vida, porque ela teria dentro dela ferramentas, através de um conhecimento, através de um aprimoramento que ela está sempre buscando, ela teria condições de entender, de compreender mais a vida, tá? Então quando eu falo, por exemplo, aceitação consciente, isso com certeza seria uma cura para fazer a pessoa seguir em frente. Ou seja, aquilo passou, respira, eu sei, muitas vezes dói um pouco, mas você consegue dar o próximo passo.
Você vê a importância do conhecimento? Você vê a importância de buscar um entendimento, né? Para você pôr um ponto final de um processo que está machucando. Então, isso é a questão da tristeza. É um motivo, uma questão pontual que traz o movimento para a vida da pessoa. Então, tem cura? Tem cura. Basta a pessoa ter o quê? Muito mais compreensão, muito mais entendimento e muitas vezes investir em si para poder saber e ter habilidades para poder lidar com as questões que a vida te apresenta. Que normalmente no xamanismo, né, na filosofia xamânica, nós chamamos de desafios. Né? Então, para você superar esses desafios, para eles não se tornarem uma tristeza na sua vida, é importante você saber como lidar com eles. Tá? Bom, seguindo. A depressão é diferente. A depressão já é uma questão que mexe com o seu processo físico, né? Ela atinge diretamente a sua questão do cérebro. Ela trabalha muito a desarmonia, por exemplo, da serotonina. Por quê? Porque a depressão, ela mexe com essa questão toda, né, do nosso processo físico, do nosso processo imunológico, tá? Por exemplo, a pessoa, ela tem uma angústia, sabe? Aquela melancolia, né, que fica ali instalada dentro dela, que tira a vontade dela, muitas vezes, de viver. Talvez você que esteja aqui me ouvindo, é muito importante você saber disso, você estar aqui e sentir que a gente pode mudar essa história, tá? E isso, gente, independe de sucesso e de fama. Ou seja, essa questão da depressão pode atingir qualquer ser humano, tá? A pessoa, quantas vezes aí pessoas famosíssimas, pessoas que têm aí um sucesso danado, de repente vê uma notícia que a pessoa está em depressão. Aí você fala, nossa, como que ela pode estar em depressão? Aí é que está o detalhe. A palavra depressão já fala depressão. Depressão. Ou seja, é uma pressão, muitas vezes, que a pessoa não resiste. É uma pressão do meio, é uma pressão que pode vir da família, que pode vir do trabalho, uma pressão que pode vir dos amigos que querem mais de você, sabe? Uma pressão que pode vir assim de várias formas. E tudo isso a gente precisa cuidar. Por quê? Porque senão a gente vai ter que bancar essa pressão. E aí a pessoa começa a deixar essa pressão entrar na vida dela, ela começa a se auto-abandonar, que isso é muito importante você saber, e ela começa a entrar num processo de fundo de poço. Ou seja, a pessoa vai caindo num processo que ela está se auto-abandonando, ela está deixando de estar do lado dela. Então é muito importante você observar, você sentir como estão essas pressões na sua vida, tá? Quando essas pressões estão muito fortes, o nosso organismo não resiste. O nosso organismo não aguenta e ele começa a ceder, ele começa a deixar as coisas, sabe, a se entregar, tá? O corpo começa a entrar em pane, né? Por quê? O sistema não está aguentando aquilo que está sendo colocado de peso, de pressão sobre ele em relação à vida que está acontecendo aí fora de você. Olha só, uma coisa eu aprendi muito com os nativos, esses grandes nativos americanos, os anciões falam muito, e isso você sabe o que eu vou te falar agora. Todos nós temos uma luz divina dentro de nós. Todos nós somos essa energia divina, essa energia estelar. Você é um ser estelar, eu sou um ser estelar. E todos nós temos uma capacidade divina de expansão dentro de nós. Agora, aí é que está o X da questão. O que você está colocando dentro de você que está expandindo? É amor? É verdade? É algo bonito? É algo expansivo? Algo que merece ser expandido? Ou é algo ruim? Porque se você coloca esse algo ruim dentro de você, se você deixa isso entrar, isso também se expande. Porque essa energia de expansão faz parte de nós. E aí começa a expandir o quê? Algo que não é bacana. Então, eu digo sempre, quem está no processo de depressão, é importante o seguinte, além de um tratamento, além de um acompanhamento médico, porque isso também é uma questão de discernimento, né? É importante também você poder ter técnicas somadas com esse tratamento médico, você ter técnicas somadas, técnicas energéticas e espirituais. Por quê? Para você começar a trabalhar uma cura e fortalecer uma cura, principalmente do seu sistema emocional, tá? E com isso você fortalece também a cura do seu poder pessoal. Então, ou seja, são trabalhos que se interagem, que se unem para você fazer um trabalho de cura dentro do seu procedimento, tá?
Isso é algo que eu digo sempre, gente, a importância de você saber, a importância de você conhecer. Existem vários caminhos, tem pessoas que se movimentam pelo amor, tem pessoas que se movimentam pela dor, tem pessoas que se movimentam pelo conhecimento, né? Ou seja, qual que é o seu ponto, né? Quando eu falo que a pessoa se movimenta pela dor, ela espera algo negativo acontecer na vida dela, e isso está até no inconsciente dela, e aí ela começa a agir. Aí ela arregaça a manga, sabe? Tem pessoas que esperam, assim, algo maravilhoso acontecer na vida dela, aquilo é tão maravilhoso que ela quer mais, e ela movimenta isso para mais. Então ela arregaça a manga nesse momento, tá? E tem pessoas que através do conhecimento, através do estudo, através do aprimoramento, né, vai abrindo, sabe, o sensorial da pessoa, vai abrindo a capacidade de intelecto, né, que vai muito mais que intelecto, a questão do conhecimento que está armazenado dentro de você, né, que você até traz de outras vidas, inclusive, e aí você começa a expandir. Então, assim, infelizmente, a que caminha pela dor, a que é ativada pela dor, precisa mudar isso, sabe? Mudar para ser ativada pelo amor e pelo conhecimento, tá? Isso é o processo depressivo. Agora, falamos da tristeza, falamos do processo depressivo e eu quero dizer para você agora a obsessão. O que é o processo obsessão? Que também é diferente de tristeza e de depressão, mas que está meio que tudo interligado, porque tudo é uma energia, como eu disse para você. Então vamos lá. Uma pessoa que ela tem um comportamento, por exemplo, você deve conhecer alguém assim, que reclama de tudo. Uma pessoa que muitas vezes ela é assim o exemplo máximo da negatividade. Tudo para ela tá ruim, tudo para ela não dá certo. Uma pessoa que muitas vezes ela tem assim o olhar dela, aquele olhar, sabe, aquele olhar assim impetuoso, sabe, aquele olhar que realmente não tem um brilho, não tem uma vida, né? Isso, gente, começa a fazer o quê? Vamos lá, tô falando de algo técnico, tá? Isso começa a mudar a vibração da pessoa. E aí, ela vai caindo no sistema vibracional dela, ou seja, ela vai tendo uma vibração mais densa, porque ela está nesse processo, né? A pessoa começa a perder a fé, porque ela começa a não acreditar em mais nada, aí cai mais um pouco, ou seja, ela perde totalmente os pontos, as pilares de luz da vida dela, ela começa a ver, assim, por exemplo, programas de televisão negativos, sabe? Coisas que trazem notícias para alimentar negativamente até o que ela já está acreditando, que é nesse negativo, nessa coisa assim densa, nessa coisa trevosa. Você entende? Aí a pessoa vai baixando cada vez mais o processo dela. E isso faz com que a vibração dela caia. É igual sintonia de rádio, gente. Você está na rádio tal, você vai lá, muda para outra rádio, não muda lá o número, né, o dial, como eles falam? Exatamente, a pessoa muda o dial dela, ela muda a sintonia dela, por uma questão dela, ela quis fazer isso com ela se permitiu, não foi ninguém que fez. Aí, o que acontece? Ela começa a atrair, ela começa a ficar acessível às energias mais densas, ok? Primeiro ela se colocou nesse lugar, aí ela começa a atrair essas energias mais densas. Atraindo essas energias mais densas, ela começa a atrair, por exemplo, aqueles tal chamados encostos. Umas pessoas conhecem também como vampiros espirituais. Sabe? Aquelas energias mais densas que existem, tá? As pessoas espiritualmente ficam suscetíveis a essas energias mais densas, esses vampiros, esses encostos, que começam assim, esporadicamente, vai lá e tira uma energia da pessoa. Suga um pouquinho a pessoa, suga um pouquinho mais você. Por quê? Porque você está num patamar acessível para essa energia, tá? Ok? E aí, se isso começa a se tornar algo assim rotineiro, ou seja, a pessoa está lá embaixo, está lá embaixo, está lá embaixo, e essas energias, vampiros, encostos, começam a vir e a sugar essa energia porque está no mesmo nível. Lembra daquela frase de um cara maravilhoso que passou aqui pelo mundo chamado Jesus? Semelhante atrai semelhante? Exatamente isso, para ilustrar bem isso que eu estou te falando, tá? Aí o que acontece? A pessoa ela fica suscetível a essa energia toda hora atacando ela, aí sim vira um quadro de obsessão.
ou seja, um quadro mais avançado, onde a pessoa está sendo o quê? Através desse fato repetitivo negativo, ela está sendo sugada, ela está sendo drenada e ela começa a ficar num posicionamento cada vez pior. Então, a obsessão, ela precisa muito, mas muito, ser cuidada, ter muito cuidado para não chegar nesse nível, tá? Porque quando a pessoa está nesse nível, ela precisa sair dessa energia o mais rápido possível. Ela tem que buscar uma ajuda, ela tem que se trabalhar, porque também não é só buscar ajuda, né? Tem um fator interno que precisa ser transformado a nível de consciência. Então, aí sim, ela começa a se fortalecer, ela começa a se voltar, ela começa a se elevar. E como que ela vai conseguir essa ajuda? Como que ela vai aumentar a vitalidade dela? Através, por exemplo, de um conhecimento, de um estudo, você entende? Através, por exemplo, de ajuda de, por exemplo, um coaching espiritual, você entende? Através de um terapeuta para ajudar num procedimento onde ela vai mudar a vibração dela. Se ela, assim, somar essas forças, fica muito mais fácil ela melhorar, sair desse procedimento, como eu disse, aumentar a vitalidade dela, aumentar a autoestima dela e aí a pessoa realmente fica numa condição muito maior e muito melhor. Ou seja, ela muda a vibração, ela sai daquele processo mais denso e fica numa escala maior. Faz sentido para vocês tudo isso? Está ressoando assim com o seu raciocínio? Agora eu tenho uma coisa para te dizer. E quando a pessoa está nos três processos? A tristeza, que movimenta para uma depressão, que movimenta para uma obsessão. Ou seja, a pessoa teve um motivo que gerou um processo físico depressivo, que gerou ela para um nível de falta de fé, de descrença com a vida e baixa a vibração dela e ela entra num processo depressivo. Então, eu quero dizer para você, você tem como sair disso. Você pode sair disso, porque primeiro, você nasceu para ser feliz, você nasceu para realizar aquilo que a sua essência veio para realizar, com propósito de alma, propósito de vida. Então, primeiramente, olha para esses procedimentos todos, tá? Não olha para isso como algo assim de medo, não. Olha para isso como algo assim de fatos que acontecem na vida e você pode curar isso em você. Então, primeiramente, tristeza. Trabalha muito o auto-perdão, tá? Trabalha muito o próprio perdão em relação a alguma situação que te levou a ter essa tristeza. Isso é muito importante. Vitor, é difícil. Eu sei que é difícil, mas é importante você olhar para isso e começar, sabe? Faz a vida seguir, faz a vida ter um outro segmento, porque não vai mudar aquilo que aconteceu. Então você fica preso naquele, mas e se? Não adianta. Vamos seguir em frente nessa história. Então essa questão da tristeza, perdão e auto-perdão. Depressão, sim, é necessário você estar no acompanhamento médico, tá? Principalmente hoje em dia tem muitos médicos que trabalham muito com essa questão da consciência, da espiritualidade, isso é muito legal, tá? É necessário você muitas vezes somar com o trabalho médico, somar um trabalho terapêutico, tá? Existem muitos trabalhos aí maravilhosos, né? Holístico, por isso que fala holístico, holos, né? Totalidade. Então é importante de repente você trabalhar junto com o trabalho terapêutico, tá? Além do trabalho terapêutico, você pode também trabalhar, por exemplo, um aprofundamento num estudo, sabe? Um aprimoramento através de um estudo para você se autocurar, através de você ser o seu próprio terapeuta, junto, né, com todas essas energias lindas. Então, há possibilidade de mudança sim, ok? Na questão da depressão. E na questão da obsessão? Gente, aí é uma questão que eu digo para você. O passo principal. Existem técnicas positivas, técnicas curadoras, técnicas vibracionais que mudam tudo isso? Sim. E tudo isso está onde? Em conhecimentos que você precisa mergulhar. Em conhecimentos que você precisa se aprimorar. Gente, não dá para viver a Deus dará. Não dá para viver, sabe, assim, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sempre bato nessa tecla há anos. Você precisa dar um passo para o seu aprimoramento. E aí você muda a sua vibração. Por exemplo, você sabendo fazer uma meditação específica, com uma técnica específica, com um mantra específico, você muda a sua energia? Claro que muda. Você melhora a sua vibração? Claro que melhora. Você sai num processo de desobsessão, porque você muda a sua vibração. Ou seja, foi um conhecimento, uma técnica que te tirou disso. Então, gente, eu digo para vocês, tanto eu quanto o Voz dos Elementos, essa energia desse trabalho que eu venho fazendo, sabe, veicular há tantos anos,
temos condições de ajudar você com vários trabalhos, com vários cursos, com vários aprimoramentos. A gente tem tantos trabalhos lindos aqui, sabe? Trabalhos presenciais, trabalhos online, que pode ajudar você dentro de um procedimento onde você vai ter um apoio, uma mentoria, sabe? Uma vibração junto com você. O mais importante é você estar num estado pleno de realização, estar num estado pleno, sabe, de felicidade. Eu sei que a felicidade ela é muito singular para muitas pessoas, mas seja qual for o motivo que você sinta a felicidade, o importante é você cuidar de você, tá? Porque aí você começa a mudar uma história, você começa a mudar um jogo, você começa a mudar um movimento. Então, eu digo para você, sinta esse chamado e busque se aprimorar, sabe? Busque entender. Você vê que eu falei para você hoje aqui da tristeza, da depressão, da obsessão, falei os motivos que te levam para isso, falei de como você pode mudar isso na sua história, justamente para esse vídeo ser realmente assim um divisor de águas na sua vida. Então, eu quero muito, de verdade, que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que precisam, tá? Eu quero muito, de verdade, que você comente aqui embaixo, porque os comentários, eles me fazem ver se está fazendo sentido, se tudo isso está fluindo como eu quero que flua na sua vida. Você, gente, está aqui junto comigo, você é um ser magnífico. Você nasceu para ser magnífico. Então, quando você veio para a Terra, foi essa a determinação do Criador, segundo os nativos kahunas, os nativos havaianos. Nós somos seres magníficos. Então, acredita nisso. Começa a mudar alguma coisa que você sinta agora, que você precisa mudar, para você estar nessa frequência vibracional muito mais elevada, muito mais bonita, tá? Estou aí na rede social, você me encontra tanto no Instagram, no Facebook, aqui no Telegram, aqui no nosso canal do YouTube. Então, digo para você de verdade, eu estou aqui porque eu acredito em você. Eu quero ajudar você a se ajudar. Vamos juntos nessa história? Seja bem-vindo a essa grande tribo Voz dos Elementos. Um grande arro, um beijo no coração.